Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Matsumoto. Vou fazer os slides da Oriente do Brasil, falar um pouquinho sobre prova d'água, materiais, que tipos de materiais, resistência, tipos de relógio automático, movimentos, entre outras coisas interessantes aí. Vale a pena dar uma olhadinha aí. Vamos lá. Como o slide é da Oriente, é lógico que eles vão falar da empresa e é um slide bacana, porque ele mostra que a força da Oriente é uma empresa presente em todos os continentes do mundo. Em 1978 teve a primeira fábrica fora do Japão e o país escolhido foi o Brasil, entre outras fábricas como a Toyota e Fujifilm tiveram sua primeira fábrica fora do Japão, o Brasil. Curiosidades da história: é uma empresa que tem atestado ISO 9002. O que é esse ISO 9002? ISO 9000 é um certificado internacional muito difícil de se conseguir, tem que se ter muitos processos, tem que ter uma padronização, e todas as indústrias, se ela quiser entrar no mercado, ela precisa ter o ISO 9000, que mostra que tem um padrão de qualidade atestado por um órgão internacional. O ISO 14000 em relação ao meio ambiente. O que a empresa tem em relação ao meio ambiente. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter algumas argumentações em relação ao Oriente, né? Por que Oriente? Porque é uma marca japonesa, há mais de 60 anos de existência, é detentora de tecnologia própria em movimentos automáticos, ou seja, ela mesma faz as máquinas dela, presente em todos os continentes, em mais de 100 países, maior fabricante de mecanismo automático do mundo, cristais Swarovski, todos os cristais que tem na Oriente, pegou um relógio, tem pedra, é Swarovski, tá certo? Isso aí é bacana de saber porque você não fica na dúvida. Se for Oriente, é Swarovski. Uma outra situação, a Oriente também só fabrica relógios de aço, ela não tem relógio com caixa de metal. É proibido pela Oriente do Japão. Pegou Oriente, é de aço no mínimo. Uma marca Top of Mind, pela Folha de São Paulo, ou seja, uma marca muito conhecida. Vamos lá. Componentes dos relógios. Fecho com CH, isso aí é uma dúvida que a gente sempre tem na hora de escrever. Fecho, CH. Pulseira, coroa, aquele botãozinho do lado de arrumar a hora. Mostrador, número index, caixa, aro e ponteiros. Os materiais utilizados por diversos fabricantes. Em relação à caixa, uma observação interessante que o Oriente utiliza aço 316 ou em modelos específicos de titânio. O que é esse 316? É um tipo de aço, tá aqui, ó. Ele apresenta relevância elevada à corrosão e oxidação, e também é utilizado pelas indústrias navais na fabricação de navio. O aço, ele tem várias qualidades de aço, tá? Então esse aço 316 é um aço que é feito no navio. Como identificar o material da caixa? Isso aqui é interessante. Se você olhar o fundo do relógio e ele tiver esse all aqui, ele é todo aço, tá? Se ele tiver back, escrito back, quer dizer que o fundo é de aço, o fundo é de stainless steel, ele é em aço inoxidável, e a caixa ou é latão, alloy ou zamag, tá? Se for as marcas nacionais, ele vai ser latão ou brass, que eles chamam. Então, tem o all, ele é todo aço. Tem o back, ele é fundo de aço. Aí a pulseira, você precisa dar uma olhada na pulseira se está escrito stainless steel na pulseira. Geralmente vem no fecho. Aí você sabe que o fundo e a pulseira é em aço. Se não tiver escrito na pulseira, pode ser que não seja. Se for Oriente, como nós falamos, sempre vai ser todo em aço, tá? No mínimo. Aqui são os materiais utilizados. Está explicando os termos, né? All stainless steel seria todo aço. Aqui seria o fundo de aço. E aqui steel case back. Back é o fundo. É apenas o fundo em aço inoxidável. Eu nunca vi escrito case back, mas pode ser que tenha.
Como o relógio é composto hoje, tá? Eles estão dividindo aqui em movimento, que seria o tipo de maquinário, e o maquinário, o próprio maquinário do relógio, a caixa do relógio, pulseira e o mostrador. Então, tipos de movimento, o modelo aqui, se ele for mecânico, né, ele vai transmitir as horas através de engrenagens, que seria através de ponteiros, seriam engrenagens, porque às vezes não é ponteiro, às vezes é uns discos que eles colocam no relógio. Mas se for análogo também, e se for digital, por um circuito eletrônico. Tá? A oscilação, o que faz dar o segundo, o tipo do relógio, o que faz dar o segundo, aqui ele pode ser por balanço, no caso dos automáticos, por cristal de quartz, oscilador, e no digital também por quartz. É usado o quartz para calcular o segundo, tá? A força utilizada aqui seria mainspring, seria mola. O que movimenta esse tipo de relógio seria mola. Esse relógio bateria e o outro bateria. E aqui a precisão do relógio. Interessante que ele fala aqui, ó, que a precisão pode variar 30 segundos por dia. A bateria ou o digital, meio segundo por dia. Então, uma coisa que todo mundo não sabe, ou sabe, fica na dúvida, não tem a certeza de falar, é que todo relógio a bateria ele é mais preciso do que o relógio mecânico. E aqui ele divide entre automáticos, análogo e digitais. Nós vamos falar agora esses três tipos de movimento. Movimento automático, todo mundo sabe, dispensa o uso de bateria e provém de uma energia cinética, né? Quando a gente tem aquele rotorzinho que ele roda, ele dá corda na mola, o que faz funcionar o relógio. Relógio análogo, que é o de ponteiro. Análogo seria só de ponteiro. Tem um análogo simples, multifunção e cronógrafo, né? Análogo com calendário ou sem. Então aqui, análogo simples. O análogo simples todo mundo sabe, pode ser hora e minutos, hora, minutos e segundos, hora, minutos, segundos e calendário. Uma coisa interessante é que geralmente quando não tem segundos, é porque é um relógio slim, uma máquina mais baixa. Então, se reparar isso aí, quando ele vem em máquina slim, um relógio fininho, ele vem sem o ponteiro dos segundos, para ficar mais baixo ainda o relógio. Multifunção. Multifunção é quando tem as bolinhas sendo calendário e calendário dia do mês, né? Aqui, ó, uma dica esse aqui você sempre deve saber que é da semana. A outra bolinha, você olha aqui quanto que tem, aqui 24. Então, 24 seria a marcação de horas do análogo. E esse aqui tem 31. Se tem 31, seria dia do mês. Já vi alguns que tem meses. Tem uma bolinha com os meses. E quando eu conhecia relógio multifunção que ele teria várias funções e não só calendário dessa maneira, tá? Ele tinha um botãozinho que você apertava, ele mudava o modo, passava para calendário, cronômetro e assim outras coisas. Aquele também é um relógio multifunção. O cronógrafo. O que é o cronógrafo? O cronógrafo é um relógio que tem cronômetro. Ele marca a hora e cronômetro. Uma maneira fácil de identificar ele é os botões. Se ele tiver as bolinhas e tiver dois botões, ele é cronógrafo. Desde que não seja do Paraguai. No Paraguai tem os botões, mas não é. Mas o relógio normal, se tiver os dois botões, 99% de chance que ele seja cronógrafo. Uma coisa interessante do relógio cronógrafo, esse aqui não é que esse ponteiro do relógio, geralmente, ele serve para marcar o segundo do cronômetro. Por isso que ele fica parado. E quando você aperta o botão, ele começa a andar, e você aperta de novo, ele para. Aperta o outro, ele vai zerar o relógio,
Às vezes ele não zera no 12, ele zera no 5, ele zera no 10. Como você faz para fazer ele começar a zerar aqui? Puxa a coroa, aperta o botão e segura pressionado, um dos dois, tá? Ele vai começar a movimentar esse ponteiro, você para ele no 12 e aí empurra a coroa de volta. Aí pode fazer o teste, você aperta aí, dispara o cronômetro, para e zera, você vai ver que ele vai voltar a zerar aqui no 12. Isso aí é como que faz o ajuste de relógio. Às vezes é uma puxadinha ou às vezes é no segundo clique. Geralmente segundo clique. Puxou, ajustou os ponteiros, apertou, ele fica cravado naquele local. Relógio digital não precisa dizer, né? E o Anadigi. Anadigi é quando tem o análogo e o digital. Uma coisa interessante aqui é que o digital, não falamos nada do digital. Digital, relógio digital ou Anadigi, que tem o digital, ele sempre vai ter cronômetro, alarme, calendário. É muito raro, eu acho que nem existe. Falar que é 100% nunca é seguro, mas sempre tem cronômetro, alarme, calendário e tem uma outra função que é o regressivo, chama timer. TMR, timer, TIMR, alguma coisa assim. Que seria o regressivo. Você coloca 1 minuto, ele começa a contar 59 segundos, 58, 57, 56, até zerar, e quando zera ele dispara. Aquilo lá você pode mudar o tempo para meia hora, 1 hora, assim como quiser. Então assim são divididos os relógios. Aqui os Swarovski, tá vendo? Swarovski, ele é uma empresa da Áustria, é o mais famoso que tem, o mais caro e o melhor, de melhor qualidade. Sempre que for relógio Oriente, tiver pedra assim, é Swarovski. Em relação à resistência à água, 3 ATM, 5 ATM, 10, 20, 30. Quando ele está escrito somente Water Resistance e não tem 3 ATMs, é que ele é só resistente à água e ele nem protege nem 3 ATMs. Dificilmente hoje vem isso aí, mas tinha antes. Aqui ele fala um pouquinho o que faz. 3 ATMs. Bom, essa é a grande dúvida das pessoas. 3 ATMs ou 30 metros. Ele fala resistência, respingo, suor, chuva, etc. Ele não fala de mergulho. Ó. Até onde eu conhecia, 3 ATMs era prova d'água. 3 ATMs para cima. Quando não era nem prova d'água, vinha só escrito Water Resistance. Agora parece que eu estou enganado. 5 ATMs é muito difícil de entrar água no 5 ATM. Tá? E a partir de 5 ATMs já tem mergulho. Então 5 ATM para frente, prova d'água, pode entrar na piscina. A diferença desse aqui do 10 para o 20 é que um pode fazer mergulho com equipamento, o outro não pode. Problema comum. Eu não acho nenhum tipo de problema comum aqui, ó. Vidro suado, mas isso não significa defeito no relógio. Pode ser que não signifique, mas para mim, embaçou, tá com problema. Algumas vezes nós vamos estar errado, pode ser que não seja problema. Sim, pode até ser que sim. Mas praticamente todos os relógios que a gente pega embaçado é problema de água. Então é melhor errar nos que não são do que errar nos que são. Embaçou, pega assistência, problema de entrar água. A primeira coisa que vocês precisam ver é a coroa, tá? Dá uma olhadinha na coroa. Geralmente, se não tem nenhum trinco no vidro, entra pela coroa. E aí a coroa foi batida, você vê que ela tá torta e na hora, no momento que você pegar o relógio dele, você já pode até mostrar para a pessoa, se tiver bem marcado, tá? Se tiver bem nítido. Se não tiver, já senta e conversa, chama o gerente e vê que prova d'água 5 ATMs seria prova d'água, 3 ATMs já não seria tão prova d'água assim, mas dá assistência. Cuidados especiais, não puxa a coroa ou acione o botão imerso na água.
Lavar ou enxugar o relógio após o banho de mar, isso ninguém fala. É bem bacana que quando você vai nadar para o mar, é bom passar uma água nele depois. Não usar em sauna ou banho de chuveiro quente. Isso é bom evitar banho de chuveiro quente. Ah, o banho de chuveiro quente entra água, entra vapor? Não, não entra água, não entra vapor. Mas ele faz com que o relógio estrague e seja decomposto de uma forma muito mais rápida, principalmente se tiver pedra, ou começa a descolar pedra com mais facilidade. Poderíamos dizer assim, como se deixasse o carro todo dia no sereno. Você vai ver que com o tempo ele começa a perder toda a tinta, ele estraga mais rápido. Evitar contato com produtos químicos, solvente, tintura de cabelo, cremes de mão e perfume. Bom, o que mais dá problema aqui, solvente e tintura de cabelo não são, né? O que mais dá problema é creme de mão. Às vezes passa e acaba esbarrando no relógio. Perfume, pouco menos. Vamos falar de folheação. Folheação, né? Com LH. Folheação. Folheação é a cobertura de ouro, prata, entre outros metais, que pode ser empregada sobre o metal base, tanto nas caixas quanto nas pulseiras dos relógios. A espessura dessa cobertura geralmente é de 3 microns. 1 micron é a milésima parte do milímetro, ou seja, pega 1 milímetro, divide por 1000, é a espessura de 1 micron. O processo de foliação é como aquele vídeo que quem viu o vídeo de antirreflexo vai lembrar disso aqui. Ó, o processo de foliação, o banho se dá através de um processo chamado eletrólise ou imersão. Eletrólise é um processo químico, onde coloca o relógio, liga lá, é um processo meio eletrônico, tá? E aí você carrega ele de positivo ou negativo, não lembro, e ele acaba atraindo o metal, e o metal vai grudando assim no outro metal e vai fazendo a foliação. Imersão é como pegasse uma lata de tinta, imergisse ele e tirasse, como se fosse pintado mesmo. É grosseiramente falando, mas é mais ou menos isso aí. Cada camada de ouro equivale a 1 micron. Essa aqui é a representação, mm. Está falando aqui que não pode entrar em contato com a água. Sim, é bom evitar, né? Cosméticos ou ácidos. As etapas de foliação aqui, tratamento da caixa. Então aqui é aquele vídeo do antirreflexo, onde o produto entra num tanque de água, ali tem um banho químico para tirar toda a sujeira, depois tem um banho com detergente para tirar toda a graxa, não pode ter nenhum vestígio. Banho de níquel, níquel é um metal prata, 8 microns de níquel, por cima do níquel vem um banho de ouro 16, um outro banho de ouro 18 e outro banho de ouro 23. Resultado 3 microns. A marca da Oriente possui de 3 a 5 microns e os Lince todos são 3 microns. Dicas para atendimento eficaz. Bom, aqui ele fala da anamnésia, identificar classe social, ramo de trabalho, hábitos de consumo, isso é extremamente importante. Vínculo com o cliente, né? Que tipo de vínculo? Quando o cliente é tímido, ele tem que ser firme e decidir por ele. Quando o cliente já não fala muito, a gente precisa decidir por ele. É lógico que cada caso é um caso, né? O bom vendedor nunca nega um conselho, ninguém pergunta alguma coisa para alguém que não confia. O cliente sabe tudo, o bem informado elogie, ele nunca pode ser contestado. O cliente sabe tudo, apenas elogie ele. Aqui o vendedor, o teimoso, né? Ele quer respostas práticas. Quando a pessoa é um pouco teimosa, a gente acaba sendo mais teimoso ainda, porque tudo que ele quer que você responda sim ou não, é melhor ou é pior, compensa, não compensa. Ele não quer que explique nada. Ele vai perguntar e ele quer que você dê uma resposta, de preferência com meia palavra. Se a gente não faz isso, a gente é mais teimoso, que a gente sabe que ele é dessa forma. Seja um consultor como uma mãe. E aqui o poder numa negociação é a capacidade de ser acreditado.
Isso eu acho extremamente importante.